Olá, roqueiros e roqueiras de todo o Brasil. O meu nome é Thiago Farias e este é mais um episódio do Tic Tac Goats. A Suécia é conhecida como um dos principais centros mundiais do hóquei no gelo. O país conquistou 2 medalhas de ouro olímpicas e 11 mundiais no hóquei masculino até agora. A SHL é um dos melhores campeonatos do mundo e tantos craques já foram formados nesse país. A excelência sueca no hóquei masculino fica muito evidente quando você vê que 9 dos 30 jogadores integrantes do Triple Gold Club são suecos. Essa é a lista restrita de jogadores que conseguiram conquistar Campeonato Mundial, Ouro Olímpico e Stanley Cup. O próximo Gold a ser apresentado é um sueco, um homem que buscou a perfeição durante toda a sua carreira e vida. Ele não alcançou a perfeição, vamos ser francos. Entretanto, sua busca pela perfeição o levou ao estrelato e à imortalidade. Erik Niklas Lidström nasceu na cidade de Avesta, na Suécia, em 28 de abril de 1970, no pequeno distrito chamado Krylbo. Ele cresceu em Högbo, que é outro distrito dessa mesma cidade, como uma criança que gostava de aprontar e praticar esportes, especialmente hóquei no gelo e bandy, que é uma versão alternativa do hóquei no gelo inspirada nas regras do futebol e do hóquei de campo. Já na adolescência, ele passou a ter grande inspiração e admiração por Börje Salming, perdão pelo possível assassinato da pronúncia sueca aqui, mas Börje Salming foi um pioneiro entre os jogadores europeus na NHL. Lidström traçou o objetivo de jogar na América do Norte mais ou menos aos 14 anos de idade. Poucos anos depois, ele foi contratado pelo Västerås IK. Aos 17 fez sua estreia profissional na segunda divisão sueca. O time subiu para a primeira divisão naquela mesma temporada. Com 18 anos de idade, Niklas Lidström teve que servir no exército. Ele trabalhava como motorista de caminhão, estudava engenharia elétrica e jogava na SHL. Mesmo com sua jornada tripla, Lidström impressionou Chris Hogstrom, que era o olheiro-chefe do Detroit Red Wings na Europa. Hogstrom insistiu muito nas suas recomendações sobre Niklas Lidström, que não era bem alto e nem forte como modelo de defensor da época, mas ele era muito técnico. Os Red Wings acabaram escolhendo Lidström na terceira rodada do draft de 1989 da NHL, na escolha geral número 53. Ele permaneceu no Västerås até 1991, quando se mudou para Detroit. Nos Red Wings, Niklas Lidström mostrou que força e altura não eram tudo. Ele terminou a temporada de 1991-92 com 60 pontos e ficou no segundo lugar na votação do Calder Trophy, que é o prêmio dado ao melhor calouro da temporada, perdendo a disputa para Pavel Bure. Os Red Wings estavam em um momento que haviam voltado a disputar playoffs e começado a sonhar em quebrar o jejum da Stanley Cup, que naquele ano chegava a 36 anos. Detroit fez a melhor campanha da divisão Norris na temporada regular de 1991-92, mas terminou a temporada sendo varrido pelo Chicago na final da divisão, que era a segunda rodada da pós-temporada. Sua segunda temporada na NHL não foi tão boa individualmente, e coletivamente os Red Wings foram segundo da divisão e terminaram a temporada caindo para o Toronto Maple Leafs na primeira rodada da pós-temporada, a semifinal de divisão. Então chega 1993-94. A NHL tem seu grande realinhamento, e agora as divisões e conferências têm nomes baseados nas regiões. Lidström fez 56 pontos na temporada regular. Detroit foi o melhor time da Conferência Oeste com 100 pontos e o quarto melhor da liga em geral. No caminho da Stanley Cup, os Red Wings encontraram o San Jose Sharks, um time que tinha o mesmo número de temporadas de Niklas Lidström na liga. E a zebra aconteceu. Os Sharks conseguiram derrotar o time estelar de Detroit em plena Joe Louis Arena no jogo 7. Em 1994-95 teve o primeiro lockout da NHL. Lidström jogou no Västerås enquanto a liga norte-americana estava parada. Ele voltou para Detroit quando o acordo de trabalho foi fechado. A temporada regular teve apenas 48 jogos e Lidström fez 26 pontos. Os Red Wings foram o melhor time. Levaram o President's Trophy com 70 pontos, sendo 33 vitórias, 11 derrotas e 3 empates na sua campanha. Detroit passou por Dallas em 5 jogos. Depois reencontrou os Sharks na semifinal de conferência e varreu, com direito a marcar 6 gols em cada um desses 4 jogos da série. O próximo adversário foi o velho rival de Detroit, que era Chicago. E os Red Wings passaram por cima em 5 jogos, chegando à final da Stanley Cup com muito favoritismo e muita autoridade. E o que é que poderia dar errado? Bom, o que poderia dar errado deu errado. Os Red Wings de 1994-95
sofreram a maior zebra da história da final. Eles enfrentaram o New Jersey Devils, que foi o quinto lugar na Conferência Leste. Mesmo com todo o favoritismo de Detroit, a série terminou em varrida para New Jersey. Os Red Wings completaram aquele ano 40 anos sem Stanley Cup. A decepção teve uma luz positiva para Nicklas Lidstrom. Ele terminou os playoffs com 16 pontos em 18 jogos. Na temporada seguinte, ele chegou aos 67 pontos. Os Wings venceram o President's Trophy novamente e foram até a final da conferência, onde dessa vez perderam para o Colorado Avalanche. Em 1996-97, os Red Wings foram apenas, e entre muitas aspas, esse apenas, o terceiro melhor time da Conferência Oeste. Lidstrom, naquela temporada, fez 57 pontos e era visto como um grande defensor. Seu problema era que ele não produzia pontos o suficiente para ser considerado na hora de votarem no Norris Trophy, que é o prêmio dado ao melhor defensor em toda a extensão do gelo. Coletivamente, pelo menos, Detroit chegou onde finalmente deveria e tentava há muito tempo. Passou pelo St. Louis Blues, Mighty Ducks of Anaheim e voltou a encontrar o Avalanche na final da conferência. Os Red Wings bateram o Colorado em 6 jogos e voltaram à grande final da Stanley Cup, dessa vez com a história terminando de uma maneira muito diferente. Detroit dominou e varreu o Philadelphia Flyers para conquistar a Stanley Cup pela primeira vez em 42 anos. Lidstrom passou apagado naqueles playoffs, ao menos no quesito da pontuação, mas ele é visto e é visto como uma das peças fundamentais na hora de parar os ataques temidos que o Detroit enfrentou durante o seu caminho. No ano seguinte, Detroit fez a segunda melhor campanha na divisão central e na Conferência Oeste em geral, além da terceira melhor na liga. Lidstrom marcou 59 pontos na temporada regular, e dessa vez foi muito melhor na pós-temporada. Ele terminou com 19 pontos em 22 jogos, empatado em terceiro lugar nesse quesito. Os Red Wings venceram a Stanley Cup outra vez, com direito a outra varrida na final, dessa vez tendo o Washington Capitals como sua vítima. Nicklas Lidstrom manteve sua média de pontuação em 1998-99. O mais importante é que ele recebeu apenas 14 minutos de penalidades nessa temporada, isso em 81 jogos disputados. O time foi até a segunda rodada da pós-temporada, onde perdeu para o Colorado Avalanche no terceiro confronto entre as duas equipes nos playoffs nas últimas 4 temporadas. Então chega 1999 e 2000, quando o Nicklas Lidstrom deslancha individualmente. Nessa temporada ele terminou com 73 pontos, manteve a disciplina, foi o segundo no Norris Trophy. Ele perdeu para Chris Kelly a premiação. Os Red Wings perderam novamente para o Avalanche na segunda rodada da pós-temporada em 2000. O século e o milênio viraram na temporada 2000-2001. A carreira de Nicklas Lidstrom teve uma nova página a partir dessa era também. Finalmente, em 2001, ele venceu seu primeiro Norris Trophy. Fez 71 pontos, cometendo apenas 18 minutos de penalidade. Lidstrom venceria o prêmio novamente nas 2 temporadas seguintes. Também, em 2000-2001, aconteceu algo que mudou a história do Detroit Red Wings e dos contratos na NHL e iniciou um efeito cascata que ecoa até os dias de hoje. Detroit foi o segundo colocado na Conferência Oeste e chegou aos playoffs em 2001 como um dos favoritos para levar a Stanley Cup mais uma vez. Entretanto, havia um Los Angeles Kings pelo caminho, e os Kings foram o 7º lugar da Conferência Oeste e chocaram o mundo eliminando Detroit em 6 jogos. Isso levou os Red Wings a contratarem pesado naquele verão, incluindo a troca por Dominik Hasek, que já falamos na edição anterior desse programa. O estelar Red Wings capturou a Stanley Cup em 2001-2002. Lidstrom foi excepcional e acabou levando o prêmio de MVP da pós-temporada. Ele já havia conseguido quase tudo na carreira. Foi campeão mundial em 1991, tinha vencido 3 Stanley Cups, prêmios individuais. Faltava somente
a medalha de ouro olímpica. Niklas Lidström, nessa época, tinha apenas 32 anos de idade, e ele parecia cada vez melhor. A NHL teve um infame lockout em 2004-2005, e a temporada não aconteceu. Lidström decidiu não jogar em outro lugar, apenas esperou o tempo para a NHL voltar. Ele teria sido o primeiro jogador da história da NHL a receber um salário de 8 dígitos, se as regras do novo acordo salarial não proibissem isso. Lidström havia acertado com os Red Wings um contrato no valor de 10,6 milhões de dólares anualmente, antes de acontecer o lockout e os contratos serem proibidos de serem assinados. Fundamental afirmar que Lidström teria merecido cada centavo desse contrato se ele tivesse ocorrido. Ele voltaria a vencer o Norris Trophy por 3 anos seguintes, logo após o lockout de 2004-2005. Era o melhor defensor da NHL e discutivelmente o melhor jogador em geral da liga também. Ele liderava um dos melhores times da liga e era respeitado por todos. E ali em 2005-2006 conseguiu a última conquista que faltava na sua carreira. Niklas Lidström venceu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Turim com a seleção da Suécia. Isso fez com que ele entrasse para o Triple Gold Club, já citado anteriormente. Ele foi o 17º nessa lista restrita. Lidström vencerá a Stanley Cup novamente em 2008, sua quarta da carreira. Ele havia vencido o Norris Trophy pela 6ª vez naquela temporada. Era visto como uma lenda ativa do hockey no gelo. Em 2008-09 voltou à final com os Red Wings, no que foi a sua última aparição na final do Stanley Cup. Mas seu time perdeu para o Pittsburgh Penguins, numa revanche de 2008. Niklas Lidström chegou aos 40 anos de idade em 2010, ainda jogando em altíssimo nível. Os Red Wings já não dominavam a liga nessa época, mas tinham seus brilhos ainda, e isso ajudou Lidström no ano seguinte, porque foi em 2010-2011 que ele venceu pela 7ª e última vez o Norris Trophy. Ele fez 62 pontos em 82 jogos. Continuava jogando em alto nível e saudável, impressionando a todos por nunca perder o ritmo. Ele encerrou a carreira em 2012, celebrado como um dos melhores jogadores de todos os tempos. Em 2014, ele entrou para o Hall da Fama de Michigan e da IHF. Os Red Wings aposentaram o número 5 no dia 6 de março daquele ano. Em 2015, então, ele entrou para o Hall da Fama do hockey. Finalmente, em 2020, ele foi selecionado, sendo parte da seleção sueca ideal no centenário da IHF. Todos esses feitos refletem muito bem como foi a sua carreira como jogador. No ano de 2007, a The Hockey News fez uma eleição do melhor jogador da NHL nascido e treinado na Europa de todos os tempos. Niklas Lidström terminou em primeiro lugar nessa eleição. Ele foi o primeiro jogador nascido e treinado na Europa a vencer o Norris Trophy e também o Conn Smythe Trophy, que é o MVP dos playoffs. Lidström foi o primeiro jogador também nesses quesitos a ser capitão de um time campeão de Stanley Cup. Seus 1.564 jogos disputados na NHL são recorde tanto como jogos disputados por um mesmo time, quanto mais jogos disputados por um jogador nascido e treinado na Europa. Lidström foi o primeiro defensor nascido e treinado na Europa a quebrar a marca de 1.000 pontos na carreira. Ele terminou sua carreira com 1.142 pontos no total. Ele teve 900 vitórias em temporada regular, o recorde da NHL. Lidström também tem o recorde de plus-minus na carreira, em pós-temporada, com saldo positivo de 61. Niklas Lidström marcou um único hat-trick na carreira. Foi no dia 15 de dezembro de 2010. Esse único hat-trick foi aos 40 anos e 210 dias de idade, e deu a ele 2 recordes, defensor e jogador mais velho a marcar um hat-trick na história da liga. Ele foi o vencedor mais velho do Norris Trophy, com 41 anos e 57 dias de idade, em 2011. Lidström também tem
o recorde de defensor mais velho a marcar um gol num jogo 7 de playoffs. Isso aconteceu em 27 de abril de 2010. Ele marcou o terceiro gol dos Red Wings contra o Phoenix Coyotes. Tinha 39 anos, 364 dias de idade, na véspera de completar seus 40 anos de idade. Ele disputou 263 jogos de pós-temporada na NHL, sendo o segundo jogador a disputar mais jogos de playoffs. Apenas Chris Chelios tem mais jogos de pós-temporada na carreira do que ele, com 266. Lidstrom venceu o Norris Trophy de melhor defensor 7 vezes, sendo o segundo maior vencedor junto a Doug Harvey, que jogou entre as décadas de 1950 e 60. Só Bob Orr venceu mais do que eles. Nicklas Lidstrom é uma referência para todos os defensores do esporte há muitos anos. Você vê jogadores como Moritz Seider citarem seu nome quando falam de inspiração e jogador preferido. Ele marcou seu nome na história como um dos melhores jogadores. Discutivelmente, é o melhor defensor de todos os tempos, ao lado de Bob Orr. Em 2019, Nicklas Lidstrom lançou sua biografia chamada A Busca pela Perfeição. O título combina muito bem com quem foi o atleta Nicklas Lidstrom. Ele nunca se deu por satisfeito e teve uma carreira praticamente progressiva o tempo inteiro. Não é comum vermos jogadores melhorarem com o passar do tempo e dominarem após os 30 anos de idade. Lidstrom foi um desses casos. Lidstrom recebeu o apelido de O Humano Perfeito porque jogava muito bem, não causava problemas e era tão bom jogando que mal fazia penalidades. O próprio Nicklas Lidstrom não leva esse apelido a sério. Sempre ri quando ouve que é humano perfeito. Nicklas Lidstrom não foi o jogador perfeito. Não é um humano perfeito, literalmente falando. Mas ele foi um exemplo, como jogador, ao menos. E muito mais do que isso. O que faz Nicklas Lidstrom um dos GOATs da história da NHL foi ter chegado muito perto da perfeição na posição de defensor. Mais do que qualquer outro jogador, jamais chegou em qualquer outra posição do jogo. Saiba tudo sobre a NHL e mais sobre o Hockey no Gelo no tictacgo.com. Siga também o TTG nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. E até o próximo episódio do Tic Tac Goats.